Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes nessa noite? Tem alguém alegre aí, irmãos? Que bom que você está feliz. Estamos na presença do Pai e aonde o Senhor está, abundância de alegria. Amém? Queridos, antes de fazermos menção da palavra de Deus, eu queria pedir para o proprietário de um Jeep Renegade marrom e também o irmão de uma Estrada Prata, está na esquina ali, está atrapalhando, acho que o ônibus passar, o pessoal estava pedindo para poder tirar ali, tá bom? E peço aos irmãos que puderem estar atendendo ali. Logo, logo, Deus vai nos dar a graça, que a gente vai ter estacionamento, amém, queridos? E aí a gente vai acabar com essa luta, no nome de Jesus, tá bom? Meus queridos, abra por favor sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Jesus é bom. Gênesis 21, irmãos, perdão, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura no verso 1, verso 1 e 2. Depois nós leremos a partir do verso 5. Verso 1 e 2. Depois nós leremos o versículo 5. Glória a Deus. Jesus é bom. Está escrito assim, queridos: o Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Verso 5, Abraão tinha 100 anos quando lhes nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Toma o seu assento, glorificando e bendizendo o nome do Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, nós estamos esse mês trabalhando uma temática falando sobre obediência, né, os frutos da obediência, e Deus ele tem falado poderosamente em nossas vidas, tem usado seus servos aqui de uma forma muito poderosa para ministrar sobre as nossas vidas. Domingo foi um culto muito especial, Deus falou poderosamente aqui no domingo, nós também ministrando uma palavra falando sobre a obediência, né? Quem ama, obedece, né? O Senhor ele falou poderosamente conosco, mostrando que a obediência está relacionada, né, e atrelada ao amor. Quem ama, obedece, né? Quem muito ama, muito obedece. Quem pouco ama, pouco obedece. E foi uma noite extraordinária no domingo, e eu creio que hoje também não vai ser diferente. Deus ele tem uma palavra para os nossos corações, certamente. O Espírito de Deus, ele vai ministrar de uma forma muito especial ao coração de cada um de nós. E hoje nós vamos tomar por base a vida de Abraão, né? A vida de Abraão e Sara. Aqui nós estamos vendo o momento de alegria e de exaltação que está acontecendo na vida do casal. Eles estão aqui desfrutando agora de um momento glorioso, de um momento de muita alegria, né? Um momento de superação, e pela declaração em que eles estão dando aqui dentro desse texto, nos mostra que parecia impossível que Sara e Abraão iriam viver um momento tão especial como aquele, né? Fisicamente falando, humanamente falando, seria impossível dizer que Sara e Abraão viveriam
um momento tão extraordinário como eles estão declarando aqui agora. E eles estão vivendo esse momento, né, esse ápice na vida do casal, esse tempo de realização, porque eles tiveram uma vida de obediência à palavra do Senhor. A vida de Abraão e Sara nem sempre foi uma vida só de riso, só de alegria, né? A vida desse casal foi uma vida de muitas adversidades, de muitos vales, de muitos desertos, né? E se bem, na verdade, toda a história narrada sobre a vida de Abraão, o deserto está inserido no contexto da vida deles, né? Então, a vida de Abraão foi uma vida de muita luta e de muitas batalhas, mas a vida de Abraão nos ensina que vale a pena obedecer. A vida de Abraão nos ensina que vale a pena crer na palavra de Deus e se submeter à vontade de Deus, porque uma vez que nós nos submetemos à vontade do Senhor, então Deus, Ele vai trabalhar para que se cumpra em nossas vidas aquilo que aos olhos humanos parecia ser impossível. Em outra ministração que eu trouxe aqui, ainda falando sobre esse tema, eu estava dizendo que a Bíblia nos diz que o sol, ele nasce para o justo e nasce para o injusto. A chuva cai tanto no campo do justo, como também a chuva cai no campo do injusto. Humanamente falando, né, o homem, ele pode trabalhar, ele pode conquistar, ele pode superar, ele pode dar a volta por cima. Basta ele ter força de vontade, basta ele ser dedicado, né? Basta ele ser comprometido com aquilo que ele quer, basta ele ter um foco, ele ter uma determinação, né? E ele insistir, ele vai alcançar, porque isso é algo natural. Deus deixou para o homem a inteligência, a sabedoria, né, para que o homem pudesse empreender, governar e dominar a terra. Então, isso não é algo tão especial, mas essas coisas são naturais, vêm da graça, né, da graça natural. Essa graça, ela é dada a todo ser humano. Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce com essa graça dentro dele. É de onde ele recebe o entendimento que há uma vida espiritual, que há um Deus, né, há um ser espiritual que precisa ser adorado. E é por isso que todo ser humano, ele, independente de ter conhecimento de Deus ou não, ele sente em si a necessidade de adorar um ser superior. E é por isso muitos estão envolvidos, e alguns estão buscando, né, adorar a um Deus através de ídolos feitos por mãos humanas, de madeira. Alguns estão no espiritismo, vandismo, kardecismo, né, e tantas outras religiões que estão espalhadas. Isso é a graça natural, a graça comum. Quando o homem nasce, dentro dele já é colocado, ele já nasce com isso, com essa identidade. E ele sabe que ele é carnal, e dentro dele há uma necessidade de viver o espiritual, de ser preenchido pelo espiritual. Então, dentro dessa graça comum e dentro dessa graça natural, então vem o sol, vem a chuva, vem as oportunidades, né, que todo ser humano ele pode viver e experimentar na sua vida. Só que, quando nós falamos da obediência a Deus, milagres espirituais não acontecem através de graça natural e de graça comum. O milagre espiritual, ele vem através da graça especial. E essa graça especial, ela é diferente. Porque a graça especial, ela só chega no coração de alguém que creu em Jesus, que acredita em Jesus e que tem uma fé em Jesus, e ele entrega a sua vida e ele anda segundo a vontade de Jesus, porque ele sabe e ele tem certeza que Jesus está no controle da sua vida e de todas as coisas. Só consegue viver uma vida assim quem foi alcançado pela graça especial. E aí milagres sobrenaturais só acontecem através da obediência.
Então, coisas que são impossíveis aos olhos humanos, só acontece através da fé. É só a fé que vai nos fazer viver e alcançar essa dádiva da parte de Deus. E esses milagres só vêm quando o homem obedece à palavra do Senhor. Aos olhos humanos, para Abraão parecia ser impossível. Para Sara parecia ser impossível. Um dia Deus chega para Abraão, Gênesis capítulo 12, e Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E se assim você fizer, eu irei te abençoar, e vou te engrandecer, e através de você serão benditas todas as famílias da terra, e eu farei de ti pai de multidões. Só que quando Deus chama Abraão, todos nós sabemos, a esposa de Abraão é estéril. Sara é estéril. Sara não podia dar filhos para Abraão. A medicina do tempo de Abraão não é como hoje. Hoje, a medicina evoluiu. Então hoje o homem, ele pode fazer exame, a mulher pode fazer exame, pode colher o sêmen, pode fazer tratamento, inseminação e tantas coisas que hoje tem pela ciência, que pode dar a capacidade para que o casal possa ter um filho. Só que no tempo de Abraão não tinha ciência, não tinha medicina. E aí Deus chega para Abraão e diz assim: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, e eu vou fazer de você uma grande nação. Só que para isso acontecer, você tem que deixar o lugar onde você está. Você tem que deixar as pessoas que estão próximas de você e que talvez você mais ama, e que você vai para uma jornada, para um lugar que eu vou te mostrar. Ali Deus começa, igreja, provar a fé de Abraão. Então, a promessa de Deus na vida de Abraão, ela é condicional. Deus diz assim, ó: sai debaixo de uma obediência, e se você fizer assim, eu vou te abençoar. Se Abraão não sai, não tem promessa. Se Abraão não obedece, não tem promessa. Se Abraão não crê, não tem promessa. A promessa é se Abraão crer. A promessa é se Abraão sair. A promessa é se Abraão obedecer. E ainda hoje, igreja, ainda hoje, as promessas de Deus sobre nossas vidas, elas são condicionais. Então não adianta eu achar que eu posso viver uma vida de qualquer maneira, no meu relacionamento com Deus, a forma que eu sirvo a Deus. Eu não posso achar que eu posso viver uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de bebedeira, não me importar com Deus, não me importar com a sua palavra, e achar que aí eu vou falar com Deus e Deus vai fazer milagre em minha vida. Não. Os milagres de Deus acontecem quando nós obedecemos a sua voz e a sua palavra. E quando a gente obedece, então nós estamos agora cumprindo os princípios estabelecidos pelo céu. E agora o céu começa a olhar para a terra de uma forma diferente. Fala para alguém que está do teu lado: quando nós obedecemos, o céu começa a olhar diferente. Aleluia, aleluia. Quando nós obedecemos, o céu começa a olhar para a terra de forma diferente. Porque, irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte
para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então os olhos de Deus estão assim na terra, ó. Procurando quem? Procurando quem? Fiéis. Por que os olhos de Deus estão procurando fiéis? Porque a maioria são infiéis. A maioria são de pessoas que muitas das vezes só procura Deus no aperto. Só procura na hora da dor. Irmão, nós cristãos, né, a maioria, a não ser aqueles que nasceram, né, em um lar cristão, aprenderam desde becinho. Mas a maioria de nós, meu irmão, só veio para Jesus porque a corda foi puxada. Amém? O parafuso foi apertado, foi ou não foi? Hein? E a gente olhou de um lado para outro e falou, não tem outro lugar, não tem mais jeito, eu tenho que ir lá, tem que ser Jesus, tem que ser na igreja. A maioria porque é algo do ser humano. Se tudo está bem, nós não nos importamos com o céu, nós não nos importamos em buscar a Deus, em viver a vontade de Deus, afinal, está tudo bem. Mas quando as portas se fecham, que a gente olha de um lado para o outro, e não vê solução, só tem um caminho, Jesus. Então a maioria dos seres humanos que estão na terra, eles vivem só preocupados em satisfazer sua carne e viver seus pecados, viver nos seus deleites e pecados. E isso aí não atrai o céu, porque quando Deus olha para a humanidade dessa maneira, Deus só vê pessoas infiéis, pessoas que só estão preocupadas em pecar, em satisfazer suas vontades carnais. Então isso não ativa nada no céu. Mas quando os olhos de Deus estão percorrendo a terra, e Deus vê um pecador querendo mudança, Deus vê um pecador mudando de atitude, Deus vê um pecador lutando para mudar o caráter, Deus vê um pecador, porque todos nós somos pecadores, ninguém é perfeito, mas há uma diferença do crente, do servo, aquele que serve a Deus, mas ainda é pecador, do que aquele que está no mundo e ainda está vivendo no pecado. E alguém diz, qual é a diferença? É porque nós, servos de Deus, nós pecamos por causa da natureza pecaminosa que está em nós. Nós não pecamos por prazer, nós não pecamos porque nós agradamos a nossa carne e queremos alimentar a carne. Pecado na vida de crente é acidente, mas quem está no mundo não, ele acorda já pensando, quem é que ele vai pegar hoje, quem é que ele vai namorar hoje, que hora é que ele vai sair para ir para o barzinho, beber uma cerveja, fica pensando em assistir uma coisa que não é, que a palavra de Deus não permite assistir. Então o homem carnal, ele peca por prazer. O homem espiritual peca por causa da natureza pecaminosa. E isso chama a atenção do céu, porque quando Deus olha do céu e vê um pecador se arrependendo, Senhor, eu falhei. Ô Senhor, Tu sabe como meu coração está triste, porque eu não queria fazer isso, Senhor. Me perdoa, Pai, me ajuda a dar a volta por cima, me capacita, porque Tu sabe que eu não quero assim. Me tira, Senhor, desse pecado, me tira dessa mentira, me tira, Senhor, dessa vida, porque eu preciso Te servir. Aí o céu olha para a terra e diz, achei o Abraão, achei o céu, olá, Xomandarabachandarai. Cadê o servo de Deus aqui nessa noite? Joga a mão para cima para adorar a Ele. Você pode adorar ao Cordeiro de Deus. Você pode adorar a Jesus nessa noite. Os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Eu estou pregando para Abraão que entrou aqui nessa noite, e Deus está falando para você, eu tenho algo grande na tua vida, mas para acontecer, sai do meio daquela turma, sai do meio do pecado, sai do meio daquela casa, vem para a minha presença e tu verás. Estou racheira. Camácia, quem vai levantar a mão para dar glória? Quem vai levantar a mão para adorar? Eu vou te dar 30 segundos para adorar, e eu continuo pregando.
Eu continuo pregando, remanchoria macalavácia, elebandaragassúria. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem língua estranha fala em mistério com o céu. Hoje é a noite que Deus preparou para mudar a tua história, para te dar uma direção, para te apontar um caminho. Hoje é a noite que Deus está fazendo promessa sobre a sua vida. Então reaja nessa noite, adorando o céu, glorificando ao céu. Oh meu Deus! Oramachúria, Erecavachúria, Terra Vasséria, Ébia, Camancho. Há uma graça sendo liberada, há uma presença descendo aqui. Oh glória! Cadê você, Abraão? Cadê você, Abraão? Cadê você, Sara? Cadê você, Abraão? Cadê você, Sara? O céu! Minha vida é ti, Abraão creu. Abraão creu. Abraão estava estabilizado. Abraão estava estabilizado. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 12, Abraão é alguém que tem tenda, Abraão é alguém que tem servos, e Abraão é alguém que tem gado. Então assim, Abraão está estabilizado, não paga aluguel, casa própria, fonte de renda, financeiro equilibrado. Então ele está estável, está estável. Só que aí, o céu olha para Abraão e diz assim: Abraão, tá bom aí? Tá bom, Senhor. Tá gostoso? Tá gostoso. E se eu disser para você que eu tenho mais? Ô Senhor, mas tá bom, eu já estou pagando minhas contas. Sim, você está pagando as contas em dia. Tudo bem, Abraão. Mas se eu disser que eu tenho mais para você? Se eu disser que eu quero engrandecer você de uma maneira que todo o planeta Terra vai ser impactado através daquilo que eu vou fazer na sua vida. Meu Deus. Aí quando Deus fala com Abraão, Deus está falando isso com ele. Tá bom para você, não tá? Salário que você está ganhando, você paga as contas em dia, tá tudo tranquilo para você, não está tranquilo? Beleza. E se eu falar para você que eu quero te tirar dessa zona de conforto? Se eu falar para você, Abraão, que o que eu tenho na sua vida é maior do que você já está vivendo, você toparia? Eu imagino Abraão falando assim: se é maior, eu toparia. Aí Deus diz: só que tem uma condição, você vai ter que largar tudo para trás. É aí que entra a fé. É aí que entra a fé. Por quê? Porque agora você olha para algo que você está estabilizado, está rendendo, está entrando, você está fazendo, está fluindo. Aí Deus fala para você assim: larga tudo e vem. E aí, meu irmão? Deixa tudo e me segue. E depois que tu deixar, eu vou fazer algo na sua vida. Calavachanda ragaste. E é aqui que o sobrenatural começa a ser ativado. Quando é que eu começo a pisar no sobrenatural? É quando eu saio da minha zona de conforto e eu começo a andar em direção àquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está propondo e naquilo que Deus está direcionando. Quando você sai da sua zona de conforto, daquilo que você está apegado,
para você fazer algo que para você vai ser um desafio, vai ser tudo novo, aí você mostra que tem fé. E aí, irmão, só mesmo obedecendo. E quando Deus falou para Abraão, eu tenho coisas maiores para você. Agora você tem que deixar tudo para trás. A Bíblia diz que Abraão, ele chamou a esposa, conversou com a esposa e disse: Deus apareceu para mim e mandou eu deixar tudo isso aqui, ó, porque Ele tem um projeto na minha vida. E Ele disse que o que Ele tem para nós é maior do que o que a gente já está vivendo. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, que o que você está vivendo não é nem o começo do que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro. Levanta a mão para pegar e receber. Só aquele que crê. Cheia. Abraão deixa tudo para trás. E Abraão vai na direção do que Deus está falando. A esposa acompanha Abraão. E aí Deus diz assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu te abençoarei. Olha o que Deus está prometendo. Eu te abençoarei. O que Deus está falando? Financeiramente, fica tranquilo. Vou te abençoar de uma forma extraordinária. E a segunda promessa é: farei de você uma grande nação. Nessas duas promessas, Deus entra num campo aqui na área de Abraão, que foi o que ativou Abraão. A primeira promessa é Deus dizendo assim: ó, você já está tranquilo, está tudo certinho aí. Só que eu quero fazer na sua vida, o que eu tenho para fazer na sua vida é maior do que você já está vivendo. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Você crê? Aí Abraão disse assim: eu creio. Aí depois Deus entra no outro campo. Só que esse campo aqui é o campo da esterilidade. É o campo que a medicina não resolve. É o campo que o jeitinho brasileiro não resolve, né? Tem situações, você tem um amigo, você tem um conhecido. Eu conheço fulano na prefeitura, eu conheço cicrano na delegacia, eu conheço cicrano na advocacia, eu tenho uma amizade com o juiz fulano. É só conversar com ele e ele resolve, ele dá um jeitinho. Tem coisas na vida que o jeitinho brasileiro resolve. Só que tem coisas, meu irmão, se não for o céu, não vai. Se não for o céu, não abre. Se não for o céu, não gera. Se não for o céu, não chega. E aí é o que Deus está dizendo para a igreja dele: permaneça na obediência, porque aquilo que é impossível para vocês é possível para mim. Levante a mão para dar glória. E aí Abraão ativou. Queridos, na cultura dos judeus do Oriente Médio, a cultura deles era algo de suprema importância que a mulher gerasse filho para o esposo, porque judeu tem um negócio com genealogia. Judeu, eles têm um apreço muito grande por geração. E aí é por isso que dentro da cultura judaica, uma mulher que ela não gerava filhos, ela era descriminalizada pela sociedade. O marido poderia deixá-la. A mulher, ela não era bem aceita e recebida na sociedade. Por quê? Porque para o judeu tem que dar sequência na linhagem da família. O nome tem que prosseguir. E qual é o problema? É que Abraão tem uma esposa que é estéril e a família não vai poder prosseguir, ele não vai ter uma linhagem, ele não vai ter descendência. E aí Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, aos olhos humanos, os homens estão dizendo que você não vai ter descendência. Os homens estão dizendo que a tua geração morre em você e Sara. Só que eu estou chamando você para dizer algo,
que a sua geração não vai morrer em você e Sara. Eu estou dizendo para você que eu vou fazer de você pai de uma grande multidão, que vai impactar todo o globo terrestre, Abraão. Oh meu Deus, já era para tu dar um glória aí para Jesus. Aleluia, aleluia. E é isso que Abraão creu. Foi aqui que Abraão creu, igreja. E o que Abraão faz? Abraão deixa a casa. Abraão deixa tudo para trás. E Abraão começa a andar em direção àquilo que Deus falou que ia fazer. Só que interessante, Deus não falou bem assim, ó, sai do bairro Brasil e vai para o Candeias. Não, Deus não falou assim, sai do Simão e vai para o centro. Deus não deu destino, Deus não deu direção. Deus falou assim, ó, sai e depois eu mostro. Sai e depois eu mostro. Sabe, no céu, o que Deus está fazendo? Deus está testando Abraão e está preparando Abraão. E às vezes, irmão, Deus tem feito umas pegadinhas na tua vida e na minha vida, que às vezes a gente não entende, que é Deus treinando a gente, e às vezes a gente fica apavorado, meu Deus, como é que vai ser agora, como é que eu resolvo, aí Deus diz assim, está apavorado por quê? Eu não falei que ia dar, eu não falei que ia fazer, eu só estou te treinando para você aprender, resolver problemas, resolver situações, para quando eu te colocar lá em cima. Só levanta a mão quem pega essa palavra nessa noite. Libera um glória para Jesus aí. Queridos, Deus é Deus, pastor José, e Deus na sua onisciência, ele já conhece o homem, antes de nascer, e já sabe até pastor Rogério quando vai morrer. Então Deus não vai ser surpreendido em nada. Então tudo que acontece na nossa vida, não é para a gente surpreender Deus, é Deus treinando a gente. E aí quando as coisas acontecem, a gente desespera, meu Deus, e como é que vai ser? Aí Deus diz assim, você está tão apavorado, e você não está entendendo que é só um teste, você não está entendendo que é só uma prova. Eu quero ver como é que você comporta, quero ver como é que você age, eu quero ver sua dependência, eu quero ver sua fé. Vamos lá, Abraão, sai, depois que você sair sem direção, eu te mostro. E aí Abraão saiu, imagina Abraão, meu Deus, e agora vai ser para onde? Meu Deus, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? E Abraão está entrando no meio de um deserto, 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 e Deus não dá direção. Chegou um determinado momento que Abraão parou no meio do deserto e disse, vou morrer de fome. Vou morrer de fome. E aí Abraão fica sabendo que no Egito está tendo colheita, que no Egito está tendo comida. Aí Abraão chega e diz assim, vou descer para o Egito, chamou Sara e falou bem assim, ó, vamos para o Egito, porque desde quando nós saímos de casa, nós só estamos entrando no deserto. Mistério. Desde que nós saímos de casa, nós só estamos entrando de deserto. Daqui um dia, nós vamos morrer de fome. Vamos para o Egito, vamos lá no Egito, vamos comprar comida, e depois a gente conversa com Deus para ver o que Ele quer. Quando Abraão está pensando em ir para o Egito, aí Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, não desça para o Egito. Mas Senhor, no meio do deserto, Abraão, fica no deserto. Aleluia, porque eu não preciso de terra fértil para fazer produzir. Quando eu quero operar, eu opero no deserto, eu opero no vale, eu opero no meio de tempestade, eu opero no meio de tormenta. Quando eu quem é que vai impedir Deus de trabalhar na tua vida? Deus está falando com alguém muito forte aqui nessa noite. Estou com meu corpo aqui todo arrupiado.
Talvez você entrou aqui e disse: meu Deus, depois que eu entrei é só deserto, é só prova, é só guerra. E papai está dizendo: é no meio desse deserto, é no meio desse vale, é no meio dessa prova que eu vou começar a trabalhar na tua vida, formar o caráter de um grande homem de fé, de um grande homem que vai impactar gerações. Eu estou te preparando, Abraão. Olá, Bacandarábia. Alguém está orando e dizendo: Senhor, tu falou que ia fazer e até agora não chegou. E papai diz: não chegou porque eu estou te preparando, te preparando, te preparando, te preparando, porque na minha hora. Deixa eu ver se tem alguém adorando aqui nessa noite. Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai adorar? Eu sinto a presença de Deus nessa casa. Candaragachoriamandaragai, Oreabandorregamandagai, Dergue-me reproforgue, Dergue a Machuria Mandaragai, Dergue a Blonderemia Calavassúria, Dergue a Fácia. Não sai da posição, Abraão. Não vai para o Egito, Abraão. Fica onde eu te coloquei. Insista naquilo que eu te dei. Eu não te coloquei, eu não te mandei. Continua crendo. Na minha hora, deserto vira manancial. Na minha hora, deserto vai jorrar água. Na uraba, quem pega, 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 quem pega. Aguenta mais um pouco, Abraão. Aguenta mais um pouco, Abraão. Suporta mais um pouco, Abraão. Da bicha. Afundei meus barcos no cais. Rabachúria, Corea Manchoria Macandarava Sérgia, Derkia Fácia, Eminchoré, que me dergue, do me di que mancho forgui, dei que me comontre, remidácia, meu Deus, alai que fácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está treinando Abraão. A obediência é uma forma de Deus nos treinar. A obediência é uma forma de Deus nos preparar e de Deus nos colocar na posição que Ele quer. Cavasseri me canto. Eu estou sentindo uma graça que eu estou querendo pregar, mas a vontade é só ficar falando em mistério aqui. Aleluia, que me dê que a fácia, calame assuri me candarai. E Abraão está no deserto, e Abraão dizendo: meu Deus, foi Deus que falou, Deus mandou, mas eu só estou vendo deserto, 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 deserto. Sabe uma coisa? Deixa eu ir para o Egito, eu vou bater na porta de uma empresa, e eu vou procurar emprego, e papai está mandando dizer para alguém: eu falei que você seria empregado, ou você seria patrão. Olá, bacalabachura mahai, elebacamandagasunderra. Oh meu Deus, oh meu Pai, quem pega essa palavra, Jesus está nessa casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Tira da tua mente ergue a fácia, ergue a fúria, tire da tua mente. Bater em outra porta para pedir emprego. Você está falando com alguém? Cavassergue, ergue-me rebrofácia, adarravassé. Aleluia, aleluia.
Quem é espiritual está ouvindo Jesus. Quando Deus falou para Abraão, falou: Abraão, fica. Sabe o que Abraão fez? Ficou triste? Abatido? Eu queria ir lá, mas Deus falou que não é para ir. Quando Deus falou bem assim: não vá, fica no deserto, porque eu estou com você. A Bíblia diz que Abraão levantou um altar e adorou a missionária. A Bíblia diz que Abraão levantou um altar no deserto e adorou a Deus. Aí Deus olhou para Abraão e falou bem assim: passou na primeira? Passou, Abraão? Está caminhando bem, meu filho. De repente Abraão anda mais um pouco. Abraão chega em um território que é conhecido como os Carvalhais de Manre. Era como se fosse um oásis no meio do deserto. Ali Abraão encontrou água para os seus animais. Ali Abraão encontrou comida. Só que de repente Deus chega para Abraão e diz assim: você tem que continuar andando. Você tem que continuar andando. E aí Abraão sai. Só que aí, queridos, é tão extraordinário o que Deus faz na vida de Abraão. Segundo alguns estudiosos, esses Carvalhais de Manre eram um dos lugares mais caros daquela terra. A primeira vez que Abraão passa por ali, ele passa porque ele está num deserto e ele precisava de um socorro. Só que se você continuar lendo a história de Abraão depois ele volta e ele compra aquele lugar. Aí seu glória ficou pequeno. Abraão volta e compra aquele lugar. Tanto é que a Bíblia vai dizer que um dia ele está debaixo de uma daquelas palmeiras. Estava suas tendas, tudo lá, gado, tudo. Ele estava estabilizado ali, irmão. Ele tinha comprado aquele lugar. Vem 3 homens andando na direção de Abraão. Abraão está rico, Abraão prosperou no deserto, viu? No deserto. Você lê Bíblia, você sabe que quando Abraão saiu, Ló acompanhou Abraão, o sobrinho dele. E a Bíblia diz que Ló enriqueceu também como Abraão, que a terra não dava mais, não suportava o gado de Abraão e o gado de Ló, e eles tiveram que se separar. No deserto, eles ficaram multimilionários. E aí Abraão compra para ele um pedaço de terra, agora ele está morando ali. Agora é o que a Bíblia diz: tem 3 homens vindo na direção de Abraão. Abraão não sabe quem é. Então Abraão se levanta, Abraão vai na direção daqueles homens. Meus senhores, vocês estão indo para onde? Não, nós estamos passando. Ele: não, vem cá, senta aqui. Deixa eu ir buscar uma água para lavar os pés de vocês. Deixa eu ir buscar uma comida para vocês. E aí, eram 3 anjos e Abraão não sabia. Ele pensava que era viajante. E aí ele está cuidando daqueles viajantes. E aí de repente um dos anjos diz assim: vai então, busca água e faça comida. E aí Abraão saiu correndo. A Bíblia diz: Abraão, 90 anos de idade, correndo, correu, pegou um cabrito, matou o cabrito, mandou Sara cozinhar o cabrito, pegou a farinha, o trigo, mandou fazer um bolo. E Abraão traz e serve ao Senhor, sem saber que era Deus. E é debaixo daqueles carvalhais que aí a Bíblia vai dizer que Deus chega e diz assim, depois que os anjos comeram, falou assim: onde está a tua esposa Sara? Ele disse: está em casa. Ele falou: então pronto, vamos lá que eu quero conversar com ela. Aí o anjo entra na casa de Abraão, e aí está conversando com Abraão, e diz assim: chame sua esposa Sara, porque ela vai dar um filho para você. Aí Sara está na cortina do outro lado, porque não era parede igual hoje, né? Sara está na cortina do outro lado, né, Sara? Sara é teimosa, tem uma Sara que é teimosa, não é? Ou será que é o mal da Sara? Ai, eu te falei que seria o quê? Foi o dia que eu bati o olho. Falei, não falei? Pois é, só mistério, né, igreja? Vocês vão ficar todo mundo assim voando. E aí, Sara ri do outro lado da tenda. Eu? Nessa idade? 90 anos de idade? Gerar? Deve ter enganado a profecia, errado. Errou.
Aí o Senhor falou, chama tua esposa. Aí Abraão chamou, Sara entrou. Aí o Senhor falou assim, por que você riu quando eu falei que ia te dar um filho? Eu não ri não, Senhor, riu sim. Porventura tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus está falando com alguém aqui nessa noite, perguntando para você: porventura tem alguma coisa que para mim é muito difícil para fazer? Tem alguma coisa na tua vida que eu não possa resolver? Tem alguma coisa no teu casamento, na tua casa, no meio da tua família, que eu não possa mudar, que eu não possa transformar? Levante essa mão para dar glória a Jesus. Aê, crente! Chama-se! Ajuda o vaso a bater palma aí, terra. Aleluia. Aleluia. Aí Sara baixou a cabeça. E o nome dela era Saraí, né? Você sabe, né? Abraão, quando sai da terra dele, o nome dele é Abrão. E Sara era Saraí. Aí quando Deus chega para ela e Deus diz assim, ó, você vai gerar um filho. E ela riu. Eu disse, você está rindo? Achando que é impossível? Daqui 1 ano eu volto. Você vai estar com um filho no braço. E aí, amados, o tempo foi passando. O tempo foi passando. Abraão envelhecendo. E um determinado dia Abraão se abateu. E Abraão se abateu porque ele já era próspero, ele tinha muita riqueza, ele tinha tudo. Mas ele ia morrer e não ia deixar descendência. E aí o Senhor aparece a Abraão e diz assim, Abraão, por que você está triste se eu sou o teu galardão? Por que você está abatido se eu sou o teu galardão? Seu galardão vai ser grande, rapaz. E aí o Senhor chega para Abraão e diz assim, olha, você vai ter um filho. Não, quando Deus diz para Abraão, seu galardão vai ser grande, Abraão diz assim, Senhor, você vai me dar mais o quê? Eu sou trilionário, sou multimilionário, eu não tenho onde guardar dinheiro. É isso que Abraão está falando, eu não tenho onde colocar. E tudo que eu tenho vai ficar para um escravo que nasceu na minha casa, o Damasceno Eliezer. Aí o Senhor chega para Abraão e diz assim, quando eu mandei você sair, eu falei que o filho seria de outra pessoa ou seria seu? Eu não falei que era sua mulher que ia gerar? Eu não falei que era você que teria o filho? Vocês teriam filho? Então Abraão, não vai ser um escravo, um adotado que vai herdar a sua herança e a sua descendência não morre em você. Sua descendência vai prolongar até povoar a terra. Aí Deus chega para Abraão e fala assim, sai de dentro da tenda, vem para fora. Abraão sai. Deus diz, quantas estrelas do céu se você consegue? Quantas estrelas se você consegue? Olha para o pó da terra, quantos grãos, vê se você consegue. Porque assim eu te digo que será a sua descendência que vai sair de você. Irmão, é algo extraordinário, é algo muito profundo que Deus está falando com Abraão. E no campo do sobrenatural é algo muito impossível de acontecer, a idade de Abraão. Porque, irmãos, quando Deus renova a promessa, Abraão não tem só um problema, agora ele tem 2. Porque na primeira vez que Deus fez a promessa, ele só tem um problema, a esterilidade da mulher. Mas ele ainda é viril, ele ainda é vigoroso, ele pode gerar. Então quando Deus faz a promessa, ele só tem o problema da esterilidade. Só que quando Deus renova a promessa, aí agora ele tem o problema da esterilidade e o problema da idade. 100 anos de idade, a esposa com 90 e tantos anos de idade. E aí quando Deus falou, aí, é tanto que aqui no cântico, aqui nas palavras, quem diria que Sara, na velhice,
Abraão tem dois problemas aí. Então, quando ele ainda estava novo, ele dizia assim: não, quando Deus abrir a madre dela, nós engata. Está tudo certo. Estou viril, estou forte ainda, fervoroso, né? É Deus abrir a madre de Sara e a gente já encomenda um bebê. Aí, meu amigo, quando o tempo passou, que a virilidade caiu, que a idade chegou, Abraão falou: é, Jesus, só milagre agora, hein? Só um milagre, né? E aí o que acontece, queridos, para a gente encerrar, que eu nem olhei a hora aqui, me sintoniza aí, senão a gente vai pregando aqui. 9:07? Amém. Olha o que a Bíblia vai dizer, queridos. Que no tempo determinado, Deus visitou Abraão. Eu vou repetir. O texto que nós lemos está dizendo que no tempo determinado, Deus visitou Abraão. No tempo que Deus tinha dito, Deus visitou Abraão. É no tempo de Deus, nem vai passar e nem vai faltar. Na hora de Deus, não vai adiantar e nem vai atrasar. No tempo de Deus vai acontecer tudo aquilo que Deus tem dito que vai acontecer na tua vida. Se alguém acredita, já dá um glória aí. Pega na mão de alguém que está do teu lado, a gente já está encerrando. Fala para esse irmão, mas fala com voz de profeta, de homem de Deus, de mulher de Deus. Fala para ele: no tempo de Deus ninguém te segura mais. No tempo de Deus ninguém te prende mais. No tempo de Deus corrente não te prende mais. No tempo de Deus porta abre, milagre acontece, a vitória chega e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Alguém acredita? Oh, Ramá. Rebandora bachunda rambagai. Ei, Ramachúria. Queridos, quando chega o tempo de Deus, é algo tão extraordinário que as coisas começam a fluir de uma naturalidade que você não vai ter tanto esforço, mas vai fluir, porque é o tempo. Chegou a hora, chegou o momento. E quando chega a hora de Deus, meu irmão, ninguém impede. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías: o Senhor se levantou do seu trono, quem o fará voltar atrás? Eita mistério. Uma vez que Deus levantou do trono para abençoar alguém, quem o fará voltar atrás? Aí tem aqueles crentes que ainda não estão firme na fé, que tem medo de macumba, que tem medo de feitiço, e fala: pastor, só que macumba pega de crente desviado, que não tem fé, que não está firmado na promessa, e que não está firme na presença de Deus. Orabacalabaxúria. Pois é, a Bíblia vai falar de um tal de um Balaque, que chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Era o maior profeta da época, era o maior vidente da época. Oh meu Deus, era o homem mais procurado do mundo naquela época. Tudo que falava acontecia, praga que jogava pegava, o que ele decretava as coisas aconteciam. E lá vem vem Balaão todo pomposo: eu vou amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quando ele vai abrir a boca, você conhece a história. Deus fecha a boca do profeta e diz: ei, chama. Você está vendo aquele povo lá embaixo, Balaão? Aquele povo está debaixo de uma promessa. Você está vendo aquele povo lá? Eles estão vivendo o meu tempo na vida deles. Então, Balaão, não adianta lançar palavra que não pega, porque se eu decidir abençoar, quem vai fazer? Amaldiçoar. Se eu decidir fazer, quem vai impedir? Olá pra cá. Quem pega? Tem bênção para a tua casa hoje, tem bênção para a tua família hoje, tem bênção. Então adore a Ele aí, que eu vou encerrar.
Quando Balaão vai abrir a boca, Deus diz assim: contra Jacó não vale encantamento. Pode mandar um aviso para os teus inimigos que está indo na Umbanda e na Quimbanda, está gastando vela, está gastando dinheiro, comprando bode, comprando galinha. Dá um aviso para ele: se quiser continuar gastando dinheiro, vai gastando. Pode gastar, mas contra Jacó não tem encantamento. 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 Porque o Deus de Jacó é o Deus vivo, é o Deus poderoso, é o Deus tremendo, é o Deus infalível. Quem pode adorar? 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 O Senhor pode fazer. Ei! Tem gente indo em alguns lugares para acabar com teu casamento, para trazer frieza, para te separar. Mas Jesus está dizendo para alguém: quando eu abençoo, pombagira não desfaz. Quando eu lava, elemento chorimicandara surimicalama, labaia surimicandara sérgia, ela abre a sérgia. A mão do Senhor está estendida, a mão do Senhor está estendida. Há livramento de Deus nessa noite, tem milagre de Deus nessa noite. Oh glória, oh glória. Não adianta falar mal, não adianta criticar, não adianta ameaçar, não vai funcionar. Quem abençoou foi Deus, quem prometeu foi Deus, quem fez foi Deus, quem deu foi Deus. Oh glória. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, vai dando glória. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Churabando câmara choremica, erebandore, deremica lamachúria. Meu Deus, oh glória, oh glória. Fica de pé, irmão, vamos encerrar, vamos adorar Jesus. Traz a vida ao sepulcro, faz de osso soldado, faz no mar um caminho. O Senhor te faz. Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Obediência, obedeça, Abraão, fica firme, Abraão. Pode fazer. Segura pra gente adorar. O Senhor visitou Sara como Ele tinha dito, cumpriu o que lhe havia prometido. Oh glória. E Sara ficou grávida. Aleluia. Eliabassuri bidagasori amahai. Bandora, 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 remidas, terminai. Rica labassuri me canta lamanai. Meu Deus, que presença é essa? Shaiekel é fácil. No tempo de Deus, Deus abriu a madre. Sara deu à luz. Na sua velhice, no tempo determinado, como Deus tinha falado. Aleluia. Versículo 5: Abraão tinha 100 anos. Eita. Quando lhes nasceu Isaque, seu filho. Quando Isaque nasce, Sara disse assim no verso 6: Deus me deu motivo de riso. O nome do menino é Isaque, né? O nome era Saraí. Depois Deus muda o nome de Sara e tira o I. E Deus diz: a partir de hoje teu nome é Sara. E Abrão, a partir de hoje, de pai exaltado, tu vai se chamar Abraão, pai de multidões.
E aí, irmão, o I que Deus tirou do nome de Saraí, Deus guardou e disse: quando o menino nascer, naquele dia você riu, não foi? Pois é, esse menino vai ser motivo de riso agora para você. Coloca o I no nome dele de Isaac. Coloque o nome dele de Isaac, porque toda vez que tu olhar, porque Isaac é riso, você vai lembrar, falar: um dia eu ri duvidando da promessa, só que agora eu estou rindo porque a promessa aconteceu e a promessa se cumpriu. E aí, só para a gente orar, e ela acrescentou e disse assim: quem diria a Abraão, quem é que ia falar para Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Assim, quem é que poderia chegar para Abraão e falar assim: Abraão, sua esposa ainda vai amamentar? Ele diz: e todo aquele que ouviu isso vai rir comigo. Amém? Vai rir. O que Sara está dizendo? Todo aquele que viu a minha luta, soube da minha prova, quando vê minha vitória, vai se alegrar comigo, vai rir comigo e vai dizer: foi Deus. Não, isso aí não tem explicação, tem que ser Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem reconhece que é Deus na tua vida aí? Prepara um louvor, Sara. Feche os seus olhos, querido. Eu queria que você orasse agora e apresentasse para Deus qual a sua dificuldade. Eu queria que você falasse com Deus: Senhor, hoje eu tenho dificuldade de obedecer por causa disso. Eu tenho dificuldade nessa área, mas eu preciso vencer como Abraão venceu. Eu preciso enfrentar as lutas, eu preciso enfrentar os desertos e continuar crendo, porque os frutos na vida daqueles que obedecem são grandes, são frutos de milagres. Ore ao Senhor e peça ajuda nessa noite. Ore ao Senhor e peça força nessa noite. O Senhor tem te blindado, o Senhor tem te guardado, porque Ele tem um plano na sua vida. Os céus estão te separando. Os céus estão te separando. Oh, se o Senhor descer e fizer teus grandes feitos de novo. Fala com Deus. Apresenta para Ele o teu impossível. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Que baixaria mandagai. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Meu Deus! E da terra nós que somos proclamamos. Ajuda-nos, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração Com a ferida de curtir. Fere meu coração com a ferida de sede por Fale com Ele. Ensina-me a clamar e a suplicar. Continua firme na obediência. Até que o Senhor venha. Não deixe o deserto roubar a obediência da tua vida. Fere meu Meu
coração com uma ferida de fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Isso, segue firme, Abraão. Segue firme na obediência, não olhe para trás. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida. Isso, adore a Ele, adore a Ele Ensina-me a clamar e a suplicar. até que o Senhor venha. Ele vai vir, Ele vai Até que vir. o Senhor venha. Eu vou clamar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. até que o Senhor eu venha. vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Até que Ele venha, continue adorando. Até que Ele venha, continua obedecendo. Até que Ele venha, continua firme. Não retroceda. Não pegue atalho. Fica firme, fica firme. Diante do teu altar, Deus. E uma vez que eu coloquei Os meus os olhos em ti, nada mais. me satisfaz. Seja renovado nessa noite. Seja cheio nessa noite. Uma vez que eu coloquei Deixa Deus te os fortalecer. meus olhos em Isso, ti, abre a tua boca e cante, nada mais adore. me satisfaz. Exalta, glorifica. Uma vez que eu coloquei Uma os vez meus olhos em ti, e nada mais, nada mais. O rebandorabacalabachúria. Seja cheio, seja fortalecido, seja renovado, seja impactado. Deixa o céu te visitar. só quero a ti E nada mais, nada mais, e nada além de ti. Você pode cantar essa verdade? quero a ti. Nada mais, Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada mais. só a ti, Jesus. Só a ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. A ti, Jesus. A ti, Jesus. Vem nessa casa com a tua glória. Vem nessa casa com o teu peso de glória. Inunda esse lugar com a tua presença. Vem, Jesus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais Vem, Jesus. satisfeito em ti.
Jesus. À medida em que te Eremachore conheço mandaragaçoria. mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar Isso. cada dia mais sábio. Deixa o céu te visitar. Feito em ti. Deixa o céu te envolver. E à medida em que te conheço mais, Deixa o céu trabalhar. tudo perde o seu valor. O Senhor está trabalhando. Pai, eu quero interceder pela vida dos teus filhos. Eu quero apresentar, Pai, a vida de cada um dos teus servos que estão aqui nessa noite. E também a vida daqueles que estão participando desse culto pela internet. Deus, que o Senhor possa visitar agora, Senhor, os impossíveis que cada um dos teus filhos estão vivendo e enfrentando. Pai, ajuda os teus filhos em meio a esses desertos. Meu Deus, fortalece a fé nos momentos de crise, de confusão, de crise de identidade, Senhor. Oh Senhor, fortalece, Senhor, essa vida. Fortalece, Senhor, esta casa e essa família. Os teus servos, que o Senhor tem um plano, o Senhor tem promessa sobre essa vida, Pai. Deus, que nada possa impedir, que nada venha, Pai, atrapalhar os planos e projetos que o Senhor tem sobre a vida dos teus filhos. O patriarca Jó uma vez declarou: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E isso é uma grande verdade, Senhor. Ninguém pode fazer a tua mão encolher. Ninguém pode fazer com que o teu braço não seja estendido. Porque uma vez que o Senhor decidiu abençoar, nada mais pode impedir o agir e o trabalhar do Senhor. E que a tua promessa se cumpra sobre essa casa, sobre essa família. Ó Pai, que essa atmosfera que nós estamos vivendo aqui agora, de certeza, de convicção, de comunhão, Pai, de entendimento da tua palavra, de fé, possa nos acompanhar de volta aos nossos lares. E no meio dos nossos desertos, Senhor, quando o inimigo apresentar alternativas, Pai, para que a gente fuja do propósito, Deus, que a tua mão nos segure e a tua direção nos faça continuar caminhando na direção do teu plano e do teu projeto, Senhor. Nós oramos, Pai, e eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que todos saiam daqui hoje, Senhor, fortalecidos e renovados e guardados pela tua presença, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. E alguém que recebeu essa oração crendo, bate palma, dando glória.